E hoje é culto de libertação. E eu convido você a abrir a tua palavra comigo no livro de Lucas, capítulo de número 9. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 9. Aleluia. Glória a Jesus. Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 1. O Espírito Santo de Deus. Lucas, capítulo de número 9, Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 1. Espírito Santo de Deus. Oh Deus maravilhoso, só o Senhor é bom, só o Senhor é santo, verdadeiro e eterno. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga estudo bíblico toda quarta-feira, 19h30. Aleluia. Temos aí que falou, né? Então, já sabem, né? Quarta-feira, 19h30, estudo bíblico. Quem não gosta de estudar, não gosta de aprender, vai cair lá naquela palavra que fala, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Palavra aberta do Senhor no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, que diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém? Podeis assentar. Se estiver faltando cadeira para alguém, tem cadeira ali atrás. Todo mundo tranquilo aí? Amém. Graças a Deus. Nós estamos com alguns visitantes aí hoje, né? Como é que é o seu nome, Jó? Eduardo? Amém. O Eduardo está aí. Cuidado. O Eduardo está aí. A irmã Maria já é de casa, né? A irmã Maria já é de casa. Pega aqui, ó. Aleluia. A irmã Maria já é de casa. Está com nós aqui já há bastante tempo também. Marcão está aí com nós hoje de novo, né? A família do Marcão está aí com nós. Hoje até o filhinho do Marcão está aí com nós hoje. Como é que é o nome dele? Maxwell. Está o Saúl também que está ali, né? Está o William aí também conosco hoje. O Atos, que é visitante também, né, Atos? E tal. Nunca veio aqui, primeira vez, né? Amados irmãos, nós vamos falar um pouco hoje sobre autoridade e poder. Amém? Tem a menininha aqui também, a Eloá. Não, Lavínia, desculpa, é Lavínia o nome dela. Graças a Deus. Amados irmãos, eu quero fazer uma pergunta para antes de nós começarmos aí, né, a nossa ministração. Quem aqui crê que Jesus veio como homem nessa terra? Vou perguntar de novo. Quem aqui crê que Jesus veio como homem nessa terra? Amém? Então eu vou perguntar mais uma vez, que esse amém aí foi para mim. Quem aqui crê que Jesus veio como homem nessa terra? Amém! Aí, isso aí, ó. Amém. Vamos soltar essa voz aí, ó. Amém? Aleluia. Quantos apóstolos, amados irmãos? Quantos discípulos Jesus separou para andar com eles? 12, não é? 12 pessoas. Aqueles 12 eram homens iletrados, eram homens de face rude, pescadores, alguns outros tinham outras profissões. E certa vez eu vi uma ministração que dizia que se um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista fosse analisar cada um daqueles apóstolos, o que teria mais condições de estar junto com Jesus seria Judas Iscariote, por incrível que pareça. Judas, ele era de uma região chamada Cariotes, que era uma região onde tinha o povo, que era um povo um pouco mais instruído. Nós podemos dizer que lá era um lugar onde era uma cidade politizada. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu com Judas, né? Nós sabemos que Judas, pela palavra do Senhor que a gente lê,
ele tinha um caráter todo deturpado. Mas às vezes a gente se pergunta por que ele tinha esse caráter desse jeito. Por que ele traiu Jesus da forma como ele traiu? 11 daqueles apóstolos ali entenderam qual que era o significado da vinda de Jesus nessa terra. Mas Judas ele não entendeu. Judas ele achava que Jesus iria libertar o povo judeu dos romanos. Ele achava que Jesus iria estabelecer um reino aqui para poder destronar César. Essa era a mentalidade dele. Quando ele foi percebendo que não era isso que Jesus pregava, e que o reino de Jesus não é nessa terra, ele meio que se decepcionou ali. Mas por que eu estou falando isso aqui? Pastor, é estudo bíblico? Não, estudo bíblico é quarta-feira. Vai terminar desse jeito aí? Vocês aqui pensam. Prepara o lombo aí, porque vem chumbo para você agora, viu? O negócio é o seguinte: Jesus separa 12 apóstolos, 12 discípulos, aliás. Esses 12 discípulos foram trabalhados por Jesus. Os 12, até Judas, ele foi trabalhando com eles. Ele foi passando uma filosofia para eles, ele foi passando um ensinamento para eles. Jesus chegava na sinagoga para pregar, para falar ali, e ele falava e as pessoas viam que ele tinha autoridade. Mas tem uma outra palavrinha que a palavra aqui também está dizendo: poder. Nós vamos chegar em algumas coisas aí que vai fazer você meditar bastante na palavra de hoje. Quando o Senhor ensina aos apóstolos, aos discípulos, como caminhar, como fazer, chega num tempo que Jesus fala: agora vocês vão para a prática, porque até então eu passei a teoria, agora vocês vão para a prática. E o que ele faz? Ele chama os seus 12, Judas estava lá no meio. Concorda comigo ou não? Judas estava lá no meio. E o que ele faz? Ele dá poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. E também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amados irmãos, quem é que lembra da mulher do fluxo de sangue? Quem é que lembra dela aí? Levanta a mão aqui me ver, faz assim. Vocês lembram o que Jesus fala para aquela mulher depois que ela é curada, que ela toca na orla do vestido de Jesus? Algum de vocês lembra aí o que Jesus fala para ela? Não, é mais embaixo um pouquinho. Jesus fala assim: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Guarda isso aí, que vocês vão ter que lembrar disso aí mais tarde. Quando o Senhor Jesus ele confere aos 12 poder e autoridade, existe uma diferença entre essas duas coisas. Existe uma diferença entre essas duas coisas. Poder e autoridade tem que ser delegado por alguém. Ninguém nasce desse jeito, não. Eu nasci delegado de polícia, eu nasci sargento da polícia, eu nasci deputado, eu nasci presidente. Não. Toda autoridade é constituída por Deus. Toda. Poder e autoridade, eles andam juntos. Mas no reino espiritual, você pode ter autoridade e talvez o poder não se manifestar através da sua vida. Mas como assim, pastor? Se as duas coisas andam juntas, elas andam juntas. A autoridade, ela não é delegada, eu acabei de falar aqui.
o poder também. Mas para você ver a ação do poder, você precisa ter fé. Se você não tiver fé, você não vai ver o poder acontecer. E como é que a gente vê o poder acontecer? Aí você vai lá nos dons espirituais, lá em Coríntios. Tem um dos dons lá que é dom de cura. Tem um dom lá que é operação de maravilhas. Tem um outro dom lá que é o dom da fé. Então, o que acontece? Quando o Senhor delegou aqui aos apóstolos, aos discípulos, poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Mas por que mais embaixo, no versículo 2, está falando assim: também para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos? Porque tem enfermidade que não é apenas uma enfermidade. Tem algumas enfermidades que há necessidade de libertação. E aí nós vamos entrar agora na questão de poder e autoridade. Quando Jesus ele delega para nós, através do sacrifício dele na cruz, poder e autoridade, está delegado. Está delegado. Você tem poder e autoridade. Mas existe uma outra coisinha também que você precisa ter. E se você não tiver, você também não vai ver nem o poder nem a autoridade. Alguém sabe me dizer o que é? Não. A fé está embutida já. Você tem que ter unção. Se você não tiver unção, também você não vai ver nenhum dos dois aqui funcionar. Por exemplo, um pastor que vai ministrar a palavra do Senhor. Se a unção do Espírito Santo não desce sobre ele, e esse pastor diminui, e cresce a presença do Espírito Santo, vai sair aqui só palavras. Não vai atingir ninguém. Se você vai visitar uma pessoa, chega lá, a pessoa talvez não professe a mesma fé que você, vive uma vida desregrada, e você vai lá, você prega o evangelho para essa pessoa, você ministra o evangelho na vida dessa pessoa. Está falando aqui, ó, Deus mandou eles pregarem o reino de Deus. Aí a pessoa está enferma, mas a enfermidade dessa pessoa vem de uma legalidade, que ela deu a Satanás. E eu sempre falo no livro de Jó, né? Olha lá no livro de Jó. Jó não deu legalidade, mas Deus permitiu que Satanás tocasse nele. E só existem essas duas maneiras do diabo agir: legalidade ou permissão de Deus. Então o que acontece? Você chega na casa da pessoa, a pessoa está lá moribunda em cima de uma cama lá. Aí você está lá, fala do amor de Cristo para a pessoa chora, aquele negócio todo. Aí você vai orar para a pessoa. Aí vem a unção. Por quê? Porque a unção do Espírito Santo está sobre você. Você já tem a autoridade e o poder. E aí vem o quê? Vem mais uma coisinha aí para ajudar. O discernimento, para você saber que aquela pessoa ali está acamada, porque houve uma legalidade e o diabo está agindo ali. Aí você vai usar o quê? A autoridade para, em nome de Jesus, sai agora. E o poder para ministrar cura. Alguma dúvida ou entenderam aí? Entenderam ou não? Se não entendeu, fala de novo. Então o que acontece? Quando você sai, e a palavra de Deus fala lá em Marcos 16, o quê? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Nós temos que pregar o evangelho? Claro, é mandamento. Você vai e prega o evangelho.
Mas se você não tiver uma vida com Deus, 3 coisas que estão escritas lá não vão acontecer na tua vida. Porque a Bíblia fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então a pessoa tem que crer, correto? E a palavra de Deus fala assim: e esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos nos enfermos, eles serão curados. Mas se você não tem uma vida com Deus, o que vai acontecer? Nada. Se você não tem uma vida de intimidade com Deus, você não vai viver as maravilhas da palavra de Deus. Você vai ser como Jó falava que era, que ouvia, só ouvia, conhecia de ouvir falar. E se a gente perguntar aqui, claro que eu não vou fazer isso, mas já fazendo, quem aqui já vivenciou um milagre? Tem alguém? Minha Maria já vivenciou. Eu também já vivenciei. Já vivenciou, pastor? Também? Amém? Se você quer viver coisas grandes do Senhor, você tem que se dedicar a Ele nas coisas pequenas, médias e grandes. Não adianta você ter uma vida meia boca com o Senhor. Não adianta você ser igrejeiro. O que é igrejeiro? Aquele cara que só vem no culto. Beato. Você acaba... Tem crente beato, viu? Tem crente beato. Tem crente que vai na igreja todo dia. Mata pela placa da igreja, mas é incapaz de perdoar um irmão quando ele erra. E aí você perde poder e autoridade. Quando você, talvez aqui ninguém tenha visto, mas quando um demônio se manifesta, qual que é o maior temor que ele tem? É de encontrar pela frente um crente cheio do Espírito Santo. Porque se ele encontra um camarada que não está nem aí, está na prostituição, está desse jeito, está de um jeito ou de outro, ele não está nem aí. Por quê? Porque ele vai envergonhar a pessoa. Ele vai falar mentira da pessoa, ele vai falar isso, vai falar aquilo, vai ficar rolando para o chão, rolando para lá. A gente tem que ter uma vida com Deus ilibada, uma vida limpa diante de Deus. Não adianta a gente querer achar que vai lutar contra o inimigo na base da porrada, porque não vai. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos e para quem não sabe, aprende hoje. Nós não lutamos no mundo material, nós lutamos no campo espiritual. Se você está achando que você vai convencer alguém de tanto falar, buzinar na orelha dela, não vai não. Se você está achando que porque você está vindo na igreja e tal, e canta e bate palma, isso é unção, não é não. Para começo de conversa, você aceitou Jesus? Aceitei, busca o batismo do Espírito Santo. Primeira coisa, já começa a buscar o batismo do Espírito Santo. Revestimento de poder. Revestimento. Se é um revestimento, é porque o poder já está ali. Deus está aumentando esse poder. Quando você, quem é muito de jejum, né? Quem é muito de jejum que vivencia muito isso. Você está andando na rua, de repente você passa por uma pessoa, a pessoa bufa no chão. Aí você chega, quando você bate você achou que a pessoa, não, a pessoa está endemoniada lá. Sabe o que é isso? Unção. Mas se você não tiver autoridade e poder, você não vai conseguir ministrar a libertação na vida daquela pessoa. Nós não podemos confundir, amados irmãos, a autoridade com o mestre mandou. Eu sou o pastor dessa igreja.
As decisões que ocorrem aqui cabem a mim tomar. Se a igreja vai caminhar nessa direção, pela direção do Senhor, a gente vai caminhar nessa direção. Mas se Deus falar que a direção é essa, então nós vamos caminhar para essa direção. Então cabe a mim, como pastor dessa igreja, zelar por cada ovelha que está aqui dentro. Agora, a ovelha tem que entender o seguinte: vai ter momentos que vai doer, porque a gente vai ter que passar a máquina para tosar a lã que está enrolada, a gente vai ter que cortar às vezes o casco ali, mas quando Jesus voltar, essa ovelha vai estar sadia, que é o mais importante. Hoje é nosso culto de libertação, e nós vamos orar por libertação. E eu quero dizer para você uma coisa: se você tem dúvida que pode ser liberto, se você tem dúvida que você pode ser liberto, eu já vou te dizer uma coisa: realmente você não vai ser liberto. Pastor, mas eu não preciso de libertação, eu não fumo, não bebo, eu não faço palhaçada, atrapalhada nenhuma, tá, beleza. Você falou aí apenas as coisas que podem ser vistas, mas e as coisas que não podem ser vistas? E os pensamentos, que é só você e Deus que conhece? E quando você está lá dentro do teu quarto, só você, teu celular, teu computador e Deus. E às vezes você expulsa Deus do teu quarto, porque você quer ter um minuto de pornografia na tua vida. E quando você, aos olhos humanos, é a melhor pessoa da cidade, mas você é um ladrão, você rouba na calada da noite e ninguém vê. Mas o pior de tudo é quando você acha que você engana o seu líder, quando você acha que você engana o seu pastor. Aí você é mais bobo ainda, porque, como diz a minha querida esposa pastora Lucimara, que está ali atrás, o que os olhos não vê, o Espírito Santo revela. E não revela, não é para envergonhar, mas é para que haja cura, para que haja libertação. Quando você entender na sua caminhada com Cristo, e eu quero dizer uma coisa aqui: tem muitas pessoas que vão à casa do Senhor querendo ver apenas o poder. Ela não está preocupada com a unção nem com a autoridade, ela quer ver o poder. Ela quer ver gente caindo endemoniado, ela quer ver gente que não anda levantar, ela quer ver gente, é isso que ela quer ver dentro da igreja. Só, meus amados irmãos, que eu vou parafrasear aqui um certo pastor que disse que hoje em dia não acontece mais milagres nas igrejas. Acontece sim, senhor, acontece. Porque se não acontecesse, para que Jesus ia nos dar autoridade e poder? Para que ele ia falar para a gente jejuar? Para que ele ia nos ensinar, através da vida do apóstolo Paulo, como lutar nas regiões celestiais? Então milagres acontecem. Só que tem gente que quer viver um milagre assim, a mesma coisa de pegar esse livro que está aqui e fazer isso. Ele quer que o milagre seja assim, na hora que ele quiser, no momento que ele quiser, e ele quer que seja desse jeito. Só que Deus não age assim. E nós temos que entender o seguinte: Deus, amados irmãos, apesar dele ser onisciente, onipresente e onipotente, sabe todas as coisas, Deus, ele age no momento que ele quiser. No momento que ele quiser. Quando você vem para a casa do Senhor, né, isso acontece. Você vem, não, hoje eu vou porque Deus vai falar comigo, e eu estou sentindo um negócio na barriga, e está esquentando a minha coluna, está esquentando a minha nuca. Aí você vem aqui, não acontece nada.
A palavra é pregada, você vê pessoas pulando ali, dando glória a Deus e aleluia, aquele negócio todo, mas com você não acontece nada. E por que acontece isso? Porque às vezes você não veio aqui para ouvir aquilo que Deus quer falar. Você veio aqui para ouvir aquilo que você quer escutar. E toda vez que isso acontecer, meu amigo, você não vai sair daqui feliz, não. Você não vai sair daqui feliz. Quando você vem da casa do Senhor, você tem que vir com o coração aberto, mente aberta. E eu costumo dizer nos estudos o seguinte: você vem para o culto, o Espírito Santo se manifesta, Deus se manifesta. Aquilo que você não entende, você não julga. Porque você pode ver um irmão plantar bananeira aí, entendeu? Rodar, marchar, lutar, e você não entender nada. O Espírito Santo tem N maneiras de agir, e não cabe a nenhum de nós julgar. E quando a gente julga, a gente corre o risco de blasfemar e perder a salvação. Às vezes você vê pessoas falando em línguas estranhas, você vê a pessoa marchando na igreja, e aí você não está entendendo nada. Você fala, o que esse cara está arrumando? Talvez naquele momento ali Deus está usando aquela pessoa ali para quebrar um laço na tua vida no reino espiritual. Nem todo mundo tem visão do reino espiritual. Nem todo mundo vai ver demônios. Porque tem gente que não suporta. Tem gente que morre de medo, tem gente que morre de... Eu tenho certeza que tem gente que dentro tem mente escura. Tem gente que deve orar com a luz acesa porque ele tem medo de orar no escuro. Tem gente que não levanta na madrugada para orar porque ele está ali sozinho. É a grande verdade. Você acha que eu não sei disso? Não levanta de madrugada, pastor, de jeito nenhum. Por que você não levanta? Não, eu tenho medo de ficar. Uai, misericórdia. Viu? Jesus te deu autoridade, poder. Agora, uma coisa eu quero dizer para vocês: se você é uma pessoa que tem medo, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Se você é uma pessoa que tem medo, dá um jeito de perder esse medo aí, porque o diabo ele vai agir no seu medo. Essa é a porta para ele entrar. Pastor, mas não vou no monte nem marado, não oro no monte não, pastor, que a escuridão vai viver no raso. Quando eu já falei claramente aqui, eu dificilmente eu visito igrejas. Geralmente eu vou para pregar. Se não for para pregar, eu não visito a igreja não. Já tenho uma igreja para cuidar aqui, então não vou visitar a igreja. Não vou. Primeiro porque, como eu disse, eu já tenho uma igreja para cuidar. E não são uma, são duas. Eu tenho uma igreja virtual que a gente atende as pessoas, e temos a igreja física que nós atendemos aqui também. Eu já vi todo tipo de situação que vocês imaginarem. Todo tipo de situação que vocês imaginarem. Eu já atendi um dia desse para trás aí, uma situação de um casal que parecia caso de novela. Esse caso eu nunca tinha visto. Mas eu já vi muitas coisas também, e eu aprendi a lutar batalhas espirituais pesadas, grandes. E a autoridade e o poder que o Senhor nos concedeu, eu uso eles. Estou passando dificuldade, não deixo de orar. Todo dia eu estou ali orando, estou ali falando com Deus. Ó Deus, olha pela vida do Maciel, olha pela vida da Vanessa, olha pela vida do Gabriel, olha pela vida do menino lá e tal, olha lá, Senhor, não deixa eles cair não. Mas por que a gente faz isso? Tem coisas que quando você está orando, você não entende por que você está orando.
Mas o Espírito Santo sabe por que ele mandou você orar. Ele sabe exatamente por que você mandou orar. E também a hora que ele falou para você orar. Eu me lembro de um dia eu estava lá na rádio, ainda junto com o William, lá na Master Mill. E você lembra, William, que eu sempre 6 horas da tarde eu orava, você lembra? Eu orava no rádio. E teve um dia, era numa sexta-feira, como hoje, e eu comecei a oração 18 horas. E eu estou lá orando, e de repente o Senhor mandou eu orar, o Espírito Santo me guiou a orar para pessoas que tinham pressão alta, para pessoas que tinham problemas cardíacos e tal. E eu me lembro que quando eu terminei de orar, passou um tempo, eu recebi uma mensagem no meu celular de uma irmã que falou que estava sendo liberta naquela hora ali de um infarto. Deus, o Espírito Santo, ele te orienta. Agora, se você for igual ao avestruz, o que você vai fazer? Você vai enfiar a cabeça no buraco e não vai fazer o que ele falou. E se você for desobediente, o que vai acontecer? Você vai trazer consequências, tanto para a vida de lá quanto para a sua. Consequências porque a vida de lá poderia ser liberta. E consequências para a sua porque você desobedeceu o que o Espírito Santo mandou você fazer. Quando a gente trabalha na obra do Senhor, uma das coisas que a palavra de Deus fala é que se você pôs a mão lá, não tira mais não. Se você colocou a mão para ministrar, não tira mais. Se Deus te usa na cura, então trabalha na cura. Se Deus te usa para cantar, para ser levita, então venha ser levita. Mas se você pôs a mão, não tira mais não. Deus não tem prazer nenhum naquele que tira a mão do arado. Às vezes você vem para o culto de libertação e fala assim: eu sou super-homem, eu sou uma super-mulher, eu consigo, pastor, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo. Glória a Deus. Mas já passou pela sua cabeça, meu Senhor, que os anjos devem dar 5 vezes seu tamanho? Já passou pela tua cabeça que eles fizerem assim, eles te mandam lá do outro lado da lua? Já passou, acho, pela tua cabeça? Às vezes você pensa assim: eu sou forte, eu sou o cara. Não, pastor, eu sou uma mulher de oração, guerreira, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Tá. Aí tá tendo uma construção ali, você passa lá o pedreiro. Aí você, ó, sou uma mulher de oração, né? Aí tá lá o Ian, né? Tá lá o Ian na escola. Não, porque eu sou crente, eu agora sou crente, sou lá da igreja do pastor Márcio, e o pastor Márcio é assim, se assado, e os meninos dele é assim, se assado, eu sou crente e tal. Aí chega um coleguinha dele: ô Ian, deixa eu mostrar um negócio aqui, vem cá. Olha essa mulher pelada aqui no celular, aqui, ó. Olha aqui, é aquela atriz famosa lá que você gosta. Olha o fortão da oração aí, ó. Todos nós, independente de quem seja pastor, seja obreiro, seja membro, todos nós precisamos de libertação em alguma área da nossa vida. Talvez você foi liberto do adultério, que aos olhos humanos é uma coisa grande. Talvez você era um assaltante de banco, aos olhos humanos é uma coisa grande, mas talvez o seu pecado é mentir. Talvez o seu pecado é chegar perto do outro e falar: olá, sua mãe morreu, amanhã vai enterrar. Chega lá e fala isso pro cara. Chega lá: ô fulano, no meu exército aconteceu muito disso, né? Ô fulano, nossa, serviço final de semana, você com a bolsa pronta para viajar. Aí você xingava a 5ª geração de todo mundo, do sargento de diante para baixo, né? Quando você chegava lá, você estava de folga. Uma mentirinha que você contou ali, você movimentou o mundo espiritual. Uma mentirinha que você contou, você movimenta o mundo espiritual. E o mundo espiritual não movimenta que nem a gente movimenta aqui não. O mundo espiritual, uma legalidadezinha que você dá. Vou te dar um exemplo do que acontece.
A Bíblia fala que quando uma pessoa é liberta de um espírito maligno, aquele demônio sai e fica andando por lugares áridos ali e tal, deserto. Aí ele não acha lugar nenhum para ele ficar. Para onde que ele volta? Para a antiga casa dele. E a casa está arrumadinha. Aí se tiver uma janela aberta, ele entra com tudo, com mais 7. E aí a destruição é muito maior. Deus, ele deu a vocês autoridade e poder. Cabe a vocês buscar a unção. E como que você vai buscar a unção? Buscando santidade com Deus. Se você não tem santidade, se você não busca santidade, você já está errado. Porque a Bíblia fala que quem não for santo, quem não buscar a santidade, sem santidade, ninguém verá a Deus. Então você pode fazer o que você quiser nessa terra. Mas, meu amigo, se você não buscar a santidade, você não vai ver a Deus. Ele é santo. Deus não se compara comigo, com você. Não, Ele é santo. E como Ele é santo, eu, na minha forma pecaminosa, eu só posso me achegar a Deus e ficar face a face com Ele na hora que o meu corpo for incorruptível. Para eu não pecar mais. Pastor, mas é impossível. Mas a Bíblia fala que é para a gente buscar a estatura de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Ele viveu nessa terra aqui 33 anos e meio. Se você lê a palavra de Deus, você vai ver que a Bíblia fala dele quando ele nasce. Eu não estou falando das profecias do nascimento, eu estou falando de Jesus já como homem aqui. Você vai ver que a Bíblia fala de Jesus quando ele nasce, quando eles fogem para o Egito, quando eles retornam do Egito, quando ele vai no templo, ministrar no templo com 12 anos, e depois a Bíblia só vai falar de Jesus quando ele vai lá ser batizado por João Batista. Dá um espaço aí de pelo menos 20 anos, aproximadamente 22 anos mais ou menos. E o que aconteceu com Jesus nesse período todo? Jesus, ele foi adolescente. Jesus, ele chegou à juventude. E chegou à maioridade. Ele passou as mesmas paixões que o Ian passa com 12, do que eu passei com 20, do que o Maciel passou com 25. As mesmas paixões, o mesmo desejo. Mas, no entanto, o que ele era? O que ele buscava? Se santificar ainda mais. Quando você, meu amado irmão, pensa que você é o Todo-Poderoso e o Bambambam, você já está a um passo de cair. Porque você acha que não é Deus mais, é você que é o cara. Eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Aprendi com o pastor Abílio Santana, em uma das ministrações dele, e para descrever crente, eu nunca vi uma explanação tão bem explanada quanto aquela que ele escreveu. Crente, ele é carregador de cruz, expulsador de demônio, e ele põe a mão na cabeça das pessoas e as pessoas são curadas. Isso descreve o que é crente. Agora, o que descreve o que é ser cristão é aquele que busca santidade. Se você não busca santidade, autoridade e poder na sua vida, esquece. Está delegada na sua vida, mas você não tem como usar. Porque você vai viver em pecado. Você vai viver repetindo os mesmos pecados a vida inteira. E vai chorar e falar todo dia para Deus: Senhor, eu não arrependo. Quem aqui já teve problema com bebida alcoólica aqui? Com bebida. Está lá eu, você, parceiros, viu? Em nome de Jesus. Estamos quebrados essa parceragem agora. Entendeu? Amém. Glória a Deus. Quem tem problema com bebida sabe. Bebe na noite, no outro dia fala assim: nunca mais eu bebo. Eu não ponho mais essa desgraça na minha boca. Nunca mais. Ressaca, quase matando a pessoa. Aí, quando é de tarde,
E aí fulano, ô Eduardo, beleza? Beleza? Vamos dar uma volta aí, cara? Vamos dar um rolê e tal? Acho que pode falar isso, né? Vamos dar um rolê e tal. Aí chega lá, tem um copão de cerveja para você lá. Mas você não tinha falado há minutos atrás que você não ia beber mais? Isso, meus irmãos, é remorso. Isso não é arrependimento. Remorso, ele vai sempre trazer dor para você. Sempre. Puxa vida, o que é que eu fui fazer, cara? Nossa. O pior de tudo é quando você lembra do que você fez, né? O pior é quando você lembra do que você fez. Às vezes você está lá na festa, numa boa, está lá com seus amigos, suas amigas, né? As amigas tudo bonitinha, né? Todo mundo lá de boa. Aí você vai lá e olha para a mais mal acabada que está lá, né? E aquela ali mesmo, você está chapado, né? Eu tenho um colega meu que aconteceu isso com ele. Trabalhou a noite inteira. Saiu do expor água, foi embora para casa. Chegou em casa às 5 horas da madrugada. O telefone dele toca. O diabo tentando, né? Não, porque eu quero sair com você, porque não sei o que e tal, que negócio todo. Caiu na lábia. Sabe qual foi o saldo disso aí? Um filho. Uma ligação para o resto da vida. Amados irmãos, essa palavra que nós estamos pregando hoje, isso aqui não é para quem não tem compromisso com Deus, não. Isso aqui é para quem tem. Isso aqui é para quem conhece a palavra de Deus, para quem vive experiência com Deus. E quem está lá no mundo não vai usar isso aqui não, nem autoridade nem poder. Quem está na igreja vai. Se você precisa de libertação, e todos nós precisamos, a primeira coisa é identificar a área que você precisa de libertação. Talvez não é bebida, talvez não é cigarro, talvez não é maconha, talvez não é pecado sexual. É igual eu falei, talvez é mentira. Talvez você tenha o dom de ser um 71. Você tem o dom de dar um chapéu nos outros. Verdade, tem gente que tem lábia para dar chapéu nos outros. Quando eu morava lá em Morro do Pilar, eu fiquei sabendo de um caso lá, que teve um cara lá que comprou um viaduto lá em Belo Horizonte. Chegou um cara nele lá, jogou um 71 nele lá, disse que ele comprou um viaduto lá em Belo Horizonte. Agora, você acha que quando a gente acha que a gente é muito esperto, vai ter sempre alguém mais esperto que a gente. Sempre. Vai ter sempre alguém para te desvirtuar do caminho do Senhor. Ontem eu e Maciel estava fazendo uma visita. E eu entrei dentro do carro, né? E a visita foi abençoada pra caramba, louvado seja Deus por isso. E eu entrei dentro do carro, quando a gente estava discutindo se nós íamos ou se não ia na outra visita, apareceu um maluco lá, deu 2 bicudas no carro. Eu já desci do carro daquele jeito, né? Falei, o que esse cara está arrumando? Eu vou voar dele aqui agora. Aí o Maciel, você também ia, tá? Você também ia, tá? Não é só eu não. Aí o Maciel parece que despertou, eu não conhecia o cara, o Maciel não passou, esse cara aí, ele é doido, esse cara é maluco. Mas eu sei por que ele deu as 2 bicudas lá no carro. Eu sei, o diabo usou ele, irmãos. Eu ia trocar o carro hoje. Ele deu 2 bicudas, se ele dá 2 bicudonas daquela na porta, ele tinha amassado a porta do carro. Aí bye trocar o carro. E outra coisa, a gente estava indo, decidido para fazer uma visita para uma outra pessoa. Muitas vezes vai acontecer isso com você. Talvez não é uma bicuda no carro, mas a pessoa vai chegar na sua casa na hora de você vir para o culto. A pessoa vai tentar tirar você do sério na hora de você vir para o culto. Igual o Maciel mexe com um negócio de antena. Aí às vezes o negócio lá não dá certo. Mas você falou que não sei o quê. Para tirar você da presença do Senhor mesmo. Está lá o William lá no circo. Chega lá um camarada lá. Oh, que não sei o quê, eu faço melhor que você. E tal. Né, William? Chega lá e fala, eu sou melhor do que você. Eu pulo esse negócio 3 vezes aí, de cabeça para baixo.
Pula nada. Isso acontece, meus irmãos. E acontece para jogar a gente no chão. Eu tenho ensinado aqui na igreja: nunca aceite uma palavra de maldição na sua vida. Nunca. Se a pessoa falar, você é um fracassado, você pega e fala, fracassado? Não, meu filho, eu sou filho de Deus. Eu sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Eu repreendo essas suas palavras em nome de Jesus. Quando a pessoa chegar perto de você, você não vai casar nunca na sua vida, repreendo. Eu te repreendo em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor fala que não é bom, que Jesus olhou para Adão e falou, não é bom que você fica sozinho não. Não é só para ele, não, é para mim também. Você tem que repreender essas coisas. Porque se você não usar da autoridade do poder, você só vai receber carga negativa dos outros. Quem está lá no mundo vai só olhar para você. Ih, rapaz, eu sei. Ih, rapaz, não presta não. Pastor Márcio, ih, pastor, quem eu sei falar assim comigo? Eu tenho autoridade em nome do Senhor Jesus. Baixa a bola quando você for falar comigo. Meu pai é dono disso tudo aqui, meu filho. E ele fala lá na palavra dele que eu sou propriedade exclusiva dele. Então você não pode falar comigo do jeito que você acha que você quer falar, não. O problema de hoje, e os irmãos e minhas irmãs me perdoem a expressão que eu vou usar, o problema de hoje é que está se criando um bando de crente frouxo, um bando de crentes que não tem coragem de usar da autoridade que o Senhor deu, um bando de crentes que tem medo de chegar perto do outro e falar assim, olha, em nome de Jesus, eu não aceito essas palavras de maldição na minha vida. A pessoa tem medo de chegar perto de uma pessoa que está na cadeira de roda, olha, fazer igual o Pedro fez, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. É isso que a palavra aqui está querendo dizer. As pessoas têm vergonha de chegar e falar, olha, cara, eu sou crente, eu sou filho do Senhor mesmo, eu busco o Senhor, não tenho vergonha nenhuma disso, eu confesso Jesus Cristo aqui, porque Ele vai me confessar lá na glória, e aí, beleza. Mas tem gente que não faz, tem medo, tem vergonha, é covarde, a verdade é essa, a palavra certa é isso, é covarde, porque aquilo, Vanessa, que Deus tem para você, é para você. Aquilo que Deus tem para você, é para você, mas aí você fica, não, eu não vou pôr a mão nisso aí não, isso aí não cabe a mim não, esse negócio aí, eu não vou pegar, porque eu não sei se isso é para mim. Deus bota a chave na tua mão aqui, minha filha, eu estou te entregando a chave da tua empresa, estou te entregando a chave da tua casa, eu estou te entregando saúde para você aqui, é só você reivindicar o que está na minha palavra. Não, eu não sei reivindicar, eu não sei falar, eu tenho medo dessas coisas, pastor, o que é isso, que palavra doida que é essa e tal. Lê Bíblia, irmão, lê Bíblia. Se você ler Bíblia, você vai ver que eu não estou falando nenhuma heresia aqui não. Lê Bíblia. Autoridade e poder está aqui para ser usada, você já tem. Você tem que abrir a sua boca e confessar essa autoridade. O que eu falei aqui no início do culto? Boca fechada, o Espírito Santo não age. Tem gente que passa o culto inteiro assim, ó. Ele nem olha para o lado. E não é porque ele está prestando atenção, não. É porque se ele abrir a boca, ele vai falar daquilo que está cheio o coração dele. E o coração dele está podre. A verdade é essa. O coração está podre, detonado, arrebentado. A própria palavra fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o teu coração não estiver cheio do Espírito Santo, o que vai sair daí? Vai sair o bagulho de presta aí? Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual que é a diferença de vocês que estão aqui para quem está lá fora no mundo? Alguém habilita aí a dizer? A diferença de você que está aqui dentro para quem está lá fora? Sabe o que é, irmãos? A diferença é quem habita em você. Quem está lá no mundo, não adianta ficar falando que tem o Espírito Santo na vida. Não tem não, gente. Não tem não. O Espírito Santo, ele testifica na vida da pessoa. Ele confronta o pecado. Quem confronta está dentro. Quem confronta está do teu lado aí.
Está confrontando você. Agora, quando você está e deixa ele agir na sua vida, ele vai mudar primeiro o que está aqui dentro, para depois mudar o que está por fora. A palavra do Senhor fala que o culto ele tem que ser com ordem e decência. A nossa vida tem que ser assim, com ordem e decência. Se eu acho que tá tudo bem se eu andar pelado no meio da rua, né? Se eu achar, pode me internar, que eu tô maluco, hein? E tem muita gente que está andando nu pela rua. Andando nu pela rua. Ele não tem a vestimenta do caráter. Ele não tem a vestimenta da libertação. Ele não tem a vestimenta da palavra de Deus. Ele não tem nada disso. Ele está nu no meio da rua. E o que mais dói para a gente que é pastor de igreja, e também não são todos também não, é para quem ama almas, para quem ama almas que é isso que eu estou falando isso aqui, o que mais arrebenta com a gente é você ver uma pessoa dentro da casa do Senhor, o Espírito Santo ali, ó, eu quero pegar esse cara, eu quero pegar essa mulher, eu quero fazer deles outra pessoa, eu quero mudar, eu quero limpar tudo, tirar o que não presta, jogar fora. E a pessoa sempre dá um passo atrás. Quando você chegou aqui, antes de eu chegar aqui para abrir a igreja, o Senhor já estava aqui. O Espírito Santo já estava aqui. A figura de Jesus, gente, pregado naquela cruz, tem que estar inserido na sua mente. Se não tiver, meu irmão, se o seu tribunal aqui estiver fechado, não tem como o Espírito Santo agir na tua vida. Eu disse que só existe duas maneiras do diabo agir na vida das pessoas. Primeiro, é se Deus permitir. Segundo, é se você der legalidade. E mesmo assim, eu costumo dizer que o diabo é como se fosse um cachorro pitbull amarrado numa coleira. Você só chega perto dele se você quiser. Se você não quiser, você não chega não. Porque quem está segurando ele não vai soltar ele não. A palavra do Senhor fala que o diabo ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, mas ele não é o leão, porque quando ele tenta chegar perto, ele vai ouvir o rugido, né, do leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Por isso que muitas vezes você não entende por que você não sofreu um acidente, por que você não caiu da escada, por que você não pegou uma doença. Antes eu estava conversando com um amigo meu, e eu estou querendo trazer ele aqui para pregar nas igrejas. Esse colega meu foi travesti por mais de 20 anos. Ele contraiu o vírus HIV e Deus curou ele. Hoje ele trabalha com 80 jovens que têm o vírus HIV. Às vezes você acha, mas não existe cura para isso, é impossível. Existe. Existe autoridade, poder no nome de Jesus. Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. O nosso Deus, Ele abriu o Mar Vermelho. Nosso Deus libertou o povo do Egito, da escravidão. É o mesmo Deus que está aqui dentro hoje. Pode se levantar o centro que for, o capeta que for, Deus continua sendo Deus. Ainda que muitas pessoas, né, estão cultuando aí a coisas a deuses estranhos, né? Eu não sou de assistir essas coisas na televisão, mas não tive como não ver pelo celular uma escola de samba do Rio, lá de Janeiro, se eu não me engano,
querendo desmistificar o tal do Exu, dizendo que Exu é bom. Vou falar uma coisa para você aqui, ó. Exu, Tranca a Rua, Maria Padilha, Zé Pilintra, essas porcarias de nome aí, ó. Isso foi tudo dado aí pelo povo. Isso tudo é demônio. Isso tudo é demônio. É com demônio que você está lutando. Quando a gente vai para a batalha, a primeira coisa que a gente faz é pedir primeiramente a cobertura do sangue de Jesus, e depois é a armadura do Senhor. Se você for entrar numa batalha espiritual sem armadura, você vai sair de lá arrebentado. Segunda-feira nós subimos ao monte. Até hoje eu estou tendo retaliação daquilo que aconteceu lá no monte. Mas o Senhor é pastor, sou. Mas é por lutar na região celestial que eu sei o que é e sei do que eu estou falando aqui. Minha família, meus filhos aí sabem o tanto que eu luto, o tanto que eu batalho, orando pelas pessoas. Gente que eu nem sei quem é. Eu estou ali comprando a briga dela e lutando por ela. No estudo bíblico nós aprendemos aqui que talvez não vai ser você, né, que vai pregar para a pessoa e a pessoa se converter, não. Talvez o Eduardo vai dar um folheto, o William vai lá dar uma palavra, Vanessa dá um testemunho, a irmã Maria chega lá e carimba, e a pessoa aceita Jesus. Todos vocês vão ter galardão. Mas se você olhar para a tua vida e não ver fruto nenhum, você vai ser queimado, meu. Você vai ser como o galho seco, que a palavra de Deus fala que será queimado, lançado no fogo. Nessa noite, nós vamos encerrar agora a nossa homilia, e eu quero dizer para vocês, aquela mulher do fluxo de sangue, eu disse para vocês guardarem, aquela mulher foi atrás de uma cura, e ela saiu lá com 3 elementos para a vida dela: salvação, paz e cura. Talvez você pense que você não precisa de nada. O Espírito Santo sabe do que você precisa. Ele sabe. Talvez você pense: eu não preciso de nada, eu sou bem, estou abastado, estou numa boa, estou tranquilo. Mas a palavra de Deus fala assim: pobre de você, miserável, pobre, cego e nu. Está lá. Para aqueles que ficam em cima do muro aí, aqueles que não sabem o que fala. Criança aqui, meus irmãos, que estão salvas aqui, é a minha filha Melissa ali e a Rebeca lá. Até a Alice, que já tem 8 anos, ela sabe o que é certo e o que é errado. Então a gente tem que entender uma coisa: a gente não está brincando aqui de o mestre mandou. A gente está aqui fazendo um trabalho sério, pregando um evangelho sério, um evangelho sem penduricados, um evangelho não é um evangelho aqui, um evangelho financeiro, não é isso. Durante um ano, a gente via só 5 cadeiras dessas aqui preenchidas. Se fosse por dinheiro, não estava aqui mais não. Nunca foi por dinheiro. Foi por amar as almas. Foi por amar as almas. Eu acho que talvez a pessoa mais antiga que eu conheço aqui é o Marcão. É a pessoa que eu conheço aqui há mais tempo de todos vocês que estão aqui, se com exceção da minha família, né? É o Marcão. E eu acho que nunca passou pela cabeça do Marcão e nem pela minha cabeça que nós iríamos estar aqui hoje cultuando a Deus. Né, Marcão? Acho que nunca passou isso pela nossa cabeça. Pela minha, pelo menos, não passou. Não que você não fosse cultuar a Deus, mas que eu estivesse aqui. Entendeu? Deus, ele tem os seus mistérios, e a gente só vai saber desses mistérios quando chegar lá no céu. Aquilo que é impossível para o homem, para Deus é um estalo de dedo. Talvez a gente está aqui lutando, minha família, meus amigos, meu não sei o quê. E a gente vai lutar até o dia que Jesus voltar.
E se eles se arrependerem, nós vamos nos encontrar lá no céu. Agora, se eles não arrependerem, lá no céu nós não vamos nem lembrar deles. Porque lá no céu não vai ter choro e nem ranger de dentes. Autoridade e poder você já tem. Então usa. Vai naquela área da tua vida que precisa ser mudada. E usa. Porque se você não usar, essa autoridade, esse poder, buscar a unção e buscar a santificação, você está abrindo portas para o diabo. Depois que ele entra, meu amigo, é um abraço. Ele vai sair pelo poder do nome de Jesus. Mas ele vai arrebentar com a sua vida. E vai arrebentar não é porque você é crente, não, porque ele te odeia. Porque ele odeia você. Porque ele deixou de ser a criatura mais linda que Deus tinha criado para criar você. O ódio que ele tem é tão grande porque ele não consegue criar. Até o anticristo que vai se levantar na terra é um ser humano que vai nascer aqui de uma mulher. E que ele vai incorporar nele para poder fazer todas as maldades que estão descritas em Apocalipse. Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos abrir as cadeiras e vamos fazer um círculo. Para você que estava nos ouvindo aí pelo Facebook, Deus abençoe sua vida. Nós estamos em oração. Entra lá na nossa página, lá no canal do YouTube. Essa mensagem daqui a pouco vai estar lá e tem outras para você assistir. Deus te abençoe e fique na paz desse grande amor.